Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Seja muito bem-vindo ao episódio 38 do Agora é a Hora. Tenho o prazer e a honra de trazer pela terceira vez aqui no meu programa essa mulher extraordinária, inspiradora, inteligente. Ela já esteve aqui 2 vezes e hoje nós vamos prolongar, estender o assunto do outro episódio. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui o link para você assistir esse primeiro e aí você pode dar continuidade a esse ou então você assistir esse e depois volta para o anterior, mas seria bem interessante se você assistisse o anterior, se você não viu. Que é a Viviane Bergamo. A Viviane Bergamo, ela é farmacêutica, empresária, mãe. Ela é CEO da Fitofórmula, que eu tenho muito orgulho, né, de trabalhar há tantos anos dentro do meu método. É a nossa patrocinadora aqui do Agora é a Hora. Então, por isso que eu tenho muito orgulho dela. E o nível de conhecimento é muito, assim, grandioso. Então, eu acho que ela contribui muito com o nosso programa e ela vai dar continuidade ao assunto que nós falamos no programa anterior, que é sobre os arquétipos. Porém, hoje nós vamos voltar ela vai falar sobre energias arquetípicas e nós vamos usar muito, dando dicas sobre a comunicação voltada aos arquétipos. Vivi, muito obrigada mais uma vez. Olá, pessoal, mais uma vez aqui. Sempre muito maravilhosa. Obrigada. Uma honra sempre estar aqui podendo levar um pouquinho desse conhecimento aí para o pessoal de casa e que dá para aplicar em vários momentos da nossa vida, né? A gente falou agora de comunicação e é engraçado que quando a gente vai falar de comunicação, às vezes a gente imagina, eu tenho que ser influenciadora para ser boa comunicadora, eu tenho que ser professora, eu tenho que estar no cargo de gerência. Não. Comunicação é só isso que a gente precisa desenvolver na vida. Comunicação com o filho, comunicação com o marido, comunicação com os pais, comunicações com seus laterais, comunicações com as pessoas que estão acima, pessoas que estão abaixo de você em algum nível. Com as crianças você tem que ter, com os adolescentes você tem que ter. Então, comunicação é a base do nosso desenvolvimento humano. Então, quando a gente tem... E com a gente mesmo. Sim. A comunicação com a gente mesmo. É a principal, né? É o começo de tudo. É o começo de tudo. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente tem que sempre abrir o leque da nossa visão sobre essa capacidade de como que a gente se comunica. E nós não aprendemos isso na escola. Não. Isso não é desenvolvido na escola. A última coisa, na verdade, que é desenvolvida é a nossa comunicação. E, por exemplo, na nossa geração, quando a gente vai falar sobre comunicação, ela era muito um tabu. Nós ouvíamos dos nossos pais a vida inteira assim, você quer se aparecer? Coloca uma melancia na cabeça. Sim. Fica quieto que os adultos estão falando. Fica quieto que eu quero escutar a televisão. Só fala se alguém te perguntar alguma coisa. Exato. Olha só quantos comandos são feitos, né? São feitos para o nosso subconsciente quando nós somos nas nossas infâncias. Isso é um problema? É um problema. Porque nascem todos os adultos bloqueados, né? Com esses pensamentos, com esses comportamentos, e aí reflete na nossa vida adulta. E a gente não consegue se comunicar adequadamente. Fica receoso, não sabe falar, não sabe se portar, ou a gente acaba indo pro excesso, que é falar demais, interromper todo mundo na hora que tá falando, não ter uma escuta ativa, não prestar atenção no que o outro tá falando, já tá pensando na resposta que dá, baseado sem saber o que o outro falou. Então nós seres humanos, pelo menos eu vejo aqui muito isso no Brasil, que nós temos essas grandes dificuldades, né? Como profissionais, como pessoas, né, de família. A gente não tem paciência para escutar os filhos não têm paciência para escutar nós. É isso mesmo. A gente não tem paciência para escutar os nossos pais. Nossos pais também não ouvem a gente. Então tem vários dilemas aí, problemas sociais que nós enfrentamos em relação à comunicação. E dentro das empresas, então, é o problema principal. Você vai em qualquer empresa, o problema é a falta de comunicação. Tanto interna quanto externa.
a gente não sabe comunicar bem direito o que a gente faz, a gente não consegue comunicar direito o que a gente vende, a gente não consegue comunicar. E a gente tá vindo uma era aí dos comunicadores. Eu olho hoje o Instagram, as redes sociais, o YouTube e tudo mais. É a era dos comunicadores. Se você não saber se comunicar, você fica para trás. Como é que você vai falar o que você faz? Ou mostrar como você sabe? Eu ainda converso, né, dentro da área acadêmica, eu acho que a gente sofre muito com isso na área acadêmica, né? Você também vive na área acadêmica. E a gente sofre muito, porque os professores também não são treinados para serem bons comunicadores. Existem os que nascem com o dom, mas muitos não sabem mostrar, passar para o próximo como... O que eles sabem, né? Transferir o que eles sabem. Transferir o que sabem. E os que hoje estão dando muito certo no mercado é porque foram desenvolver a sua comunicação. Seja por uma PNL, seja por uma base comportamental, seja melhorar sua oratória, seja por desenvolver arquétipo, não interessa, seja por desenvolver seu brand, mas há um desenvolvimento pessoal interno. E arquétipo é isso, né? Arquétipo é uma dessas ferramentas de desenvolvimento pessoal. Eu uso pro meu, tá? Então, assim, vou dar só um exemplo antes de falar sobre a técnica. Eu tô falando aqui, eu estou usando um arquétipo, uma energia arquetípica, que é a energia do mestre, que eu tô falando, eu tô explicando, eu tô trazendo um conhecimento. Veja, a minha voz, ela tem um tom linear. Ele é linear, que é o tom do mestre. Você vê que muitos professores, muitos mestres, ficam nesse arquétipo a vida toda. A gente dorme, às vezes, nas aulas, porque ele é linear. Agora, se eu chegar aqui e falar, Josi, estou indignada. E tem professor que é assim. Gente! Estou indignada. Não quero mais isso. Eu tô Meu usando... filho falou que ele tem uma que bate na mesa, uma professora, e eu tive também. Esse já é uma energia de guerreiro. Já é a energia onde o tom de voz é mais intenso, aonde a gente fala com mais yang, faz você em casa e dá até uma tripidada para trás, bate na mesa. Tenho certeza que há 5 segundos atrás você tomou um susto na hora que eu bati na mesa aqui e fez a sua atenção ficar novamente em mim. E eu também posso falar bem baixinho. E você também vai parar o que você está fazendo para me escutar. Ah, esse me deu agonia. Volta pro outro. Volta pro guerreiro, Vivi. Mas essa voz mais doce é a voz do curador. É do arquétipo do curador. Porque você pode, claro, imaginar que um dia você também estará sentado na frente de um microfone, podendo passar seu conhecimento. E eu posso te ajudar com isso. Esse já é o arquétipo do imaginário. Do imaginário. Então você veja, eu andei pelas frequências arquetípicas, pelas energias arquetípicas na minha comunicação. Na hora que eu coloco você vivenciando uma realidade que você supôs que poderia viver, eu te trouxe para uma realidade. Isso é a energia arquetípica do dicionário. E nós temos algum que é mais forte em nós. E que nós temos uma tendência a ficar nesse daí por mais tempo, quando a gente não tem essa clareza. Fica. A gente fica usando essa energia o tempo todo. Fica usando a energia o tempo todo. E aí a última energia, que são 5 energias, é a do bobo. Que é aquela que a gente começa... tirar um sarro, ser engraçado, o comediante. O comediante, ele usa essa energia 24 horas, que é o sarrista. E você tem duas visões, né, do bobo, que é a energia entre você fazer as pessoas rirem com você e fazer as pessoas rirem de você. De você, tá. Que um é o engraçado e o outro é o divertido. Aí eles misturam. Eles oscilam. Eles misturam. Mas na vida nós precisamos muito, principalmente nós que temos uma certa autoridade a se manter, nós precisamos ser divertidos e não engraçados. Porque as pessoas não devem rir da gente, devem rir com a gente sobre um assunto que a gente coloca em cima da mesa. Como agora
Como agora a gente até usou do rebelde um pouquinho da energia do bobo, que a gente deu risada, porque lembramos, ai meu filho, ai não sei o quê. Sim. E demos uma risadinha aqui, demos um contextualizada em situações em que a gente se identifica e que a gente acha engraçado. Então você vê, a gente não precisa usar apenas uma energia. A gente vaga entre as energias. E aí eu vou falar mais alto, vou falar mais baixo. Vou falar linear, vou pedir para você vir para minha realidade, vou contar uma piada aqui. E isso faz com que a sua comunicação vire o quê? Um alto e baixo. Daqui a pouco você tá no alto, daqui a pouco eu vou para baixo. Daqui a pouco eu vou lá no alto, daqui a pouco eu vou para baixo. E isso faz com que a pessoa que está te assistindo, como vocês aí, eu retenha a sua atenção, que é o item mais valioso hoje, da vida. Na verdade sempre foi e agora é muito mais. É muito mais. Porque é escasso. Hoje é mais valioso porque é escasso. A atenção está sendo extremamente dividida com muitas coisas. Então ela é escassa. Então qualquer atenção que eu consiga pegar para mim, se torna valiosa, certo? Que aí a gente vai falar de gatilho mental, mas tudo se mistura na vida. Então, nós precisamos fazer esse movimento yin yang na nossa comunicação. Mais uma vez, você veja, são 5 energias arquetípicas, 5 movimentos. E eles também cabem dentro daquela contextualização dos 5 elementos. Energia do guerreiro é a madeira, porque fala com raiva. Energia do mestre fala com a mente, do coração. Energia do visionário fala com os pensamentos, baço. Energia do curador, você vai falar com amor, aquela vozinha, oi, você quer ficar comigo? É a energia do yin. E a energia do bobo, que a gente fala que é do rim ali, porque você precisa ter muita coragem, viu? Pra poder fazer as pessoas darem risada. Muita coragem. Só que o mais interessante disso é que o bobo, quando você fica muito no bobo, ele tá mostrando que você tem medo da situação. Então, toda vez que você entrar numa energia do bobo sem ser intencional, que é aquela... que você dá uma risadinha, é que você tá fugindo. Você tá indo pro lado da fuga. Então, se repare na sua comunicação. Se é o cara que todo alguém te coloca sob pressão, você dá uma risadinha sobre o assunto. Porque você não quer enfrentar. Então, você veja que a comunicação é um processo de autoconhecimento. Sim. E aí, quando eu coloco uma técnica dessa em cima da mesa, e eu mostro pra você como você utiliza isso, você vai começar a se reparar. Você é o cara explosivo que tá toda hora no tom de voz alto, colocando pra todo mundo que você é o cara indignado e que você não concorda disso. Porque se você for, você imagina as pessoas tendo que te ouvir todos os dias. O quanto isso não é cansativo na sua comunicação. Não, e não só para os outros, para ele. Ele não aguenta mais ser assim, mas ele não percebe que é assim. Ele não percebe. E isso gasta uma energia, absurda. Tá? Gasta uma energia. O fígado desse cara, coitado. Por isso que eu falo que é a energia do fígado, a energia da madeira. Aí o próximo vai ser quem? O coração. Vai ser o coração. Aí esse cara fica hipertenso, tem um AVC. Exato. E fala, como? Foi do nada, mas eu me alimento bem. Imagina, mas vai ver. A energia observe os seus sentimentos, né? Os seus pensamentos e que geram sentimentos e depois vira um ciclo, né, Vivi? Quando a pessoa ela não tem essa percepção, ela entra num ciclo, num looping, né? Entre pensar e sentir e agir e fica. E aquilo entra no automatismo, o corpo se condiciona a isso, né? Exato. Então, os arquétipos, eles estão muito relacionados com os sentimentos. Sim, né, Vivi? Por isso que eu falo que o arquétipo, essa é uma energia arquetípica, mas o arquétipo, ele é formado com aqueles 3 pilares. Como você pensa, como você sente e como você age. É a união desses 3. Então vamos lá, como é que um rebelde pensa? Como é que um rebelde sente? Como é que um rebelde age? Eu vou anotar isso. Como você pensa, que são perguntas de autoconhecimento, viu, gente? Como você pensa? Como você age? Como você sente e como você age. E a energia é formada a partir desses 3 pilares. Porque você vai olhar para a medicina chinesa, no diagnóstico, na anamnese, ela vai perguntar exatamente isso. Você prefere beber
Água fria ou água normal. Ou normal. Você prefere o frio ou o calor? Você prefere... Aí ela vai falar sobre suas emoções. Você é uma pessoa muito preocupada? Você é uma pessoa que fica muito deprimida, muito entristecida? Você é uma pessoa muito eufórica? Ela vai perguntar a maneira como você se sente. Você tem labilidade emocional, altos e baixos. Depois ela vai perguntar como você pensa. Você sonha muito, ela começa... Pensamentos excessivos. Ela pergunta também, ela faz essas análises. A urina escura ou clarinha, as fezes, tudo. Você é uma pessoa colérica, ela pergunta, colérico, que a gente nomeia como um temperamento, na medicina chinesa é só um sintoma. Fígado, calor no fígado. Você é colérico? Ou se você for um fleumático, você for um paradão, um molengão, pulmão, o baço ali. Ou eu sou uma pessoa sanguínea. Eu sou uma pessoa muito eufórica. Aí é o coração. Você vê que na medicina chinesa, essas qualidades que a gente muitas vezes se condiciona a dizer que nós somos assim, é apenas sintomas e sinais da medicina chinesa. E a gente consegue tratar isso. A pessoa deixa de ser colérica, Deixa. Ela deixa de ter essa comunicação raivosa. É uma comunicação raivosa. Você não precisa não usar. Porque olha só que interessante. Isso que eu vou falar aqui é uma sacada, Josi, que é muito sensacional. Quando eu entendi isso, eu falei, olha o poder disso. Quando a gente vai falar de yin yang, nós vamos falar sempre de uma oposição, certo? Algo que se completa, mas se opõe. E se controla ao mesmo tempo. Sim. Então, quando você tá numa relação de conversa, sei lá, o que seja, mas você tá numa relação, sempre você vai ter um papel e a outra pessoa vai estar na outra energia. Então, por exemplo, eu tô falando aqui. Então, por mais que você esteja sendo a pessoa... dona do programa, e eu tô sentada aqui sendo entrevistada, dentro dessa relação você é o yang, eu sou o yin. Mas nesse momento que eu estou falando, eu sou o yang, e você é o yin dentro dessa concepção discutatória. Olha. Então a gente sempre tá trocando esse papel, os polos, o tempo todo isso tá acontecendo, não interessa, o tempo todo. Cada hora que você ocupa o universo papel, é isso, né? O universo é isso. Então numa comunicação é exatamente dessa maneira. Se você começa uma briga, uma discussão. As duas pessoas estão na mesma polaridade. Por isso que há o conflito. Nossa. Tá todo mundo gritando, todo mundo falando alto. Experimenta parar de falar. Experimenta baixar o tom. Experimenta ir lá pro curador. Experimenta mudar seu comportamento. Na mesma hora, bota a mãozinha no corpo dela. Bota aqui, no ombro. Como dizia minha avó, quando um não quer, dois não brigam. Dois não brigam. É exatamente Exatamente. Ela já sabia, vivi dos arquétipos na medicina chinesa. Exato. Porque é uma coisa intrínseca. A gente não precisa pensar muito para entender. É só olhar que você já vai compreender. Mas quando a gente não sabe, nós não temos esse conhecimento, você tá no piloto automático e você deixa exteriorizar o que está mal resolvido. Exato. No intrínseco, né? No intrínseco, olha, exato. Por isso que são ferramentas de autoconhecimento e por isso que você falou, quando eu entendi isso... Claro, mudou minha vida, porque... eu sempre tô no passivo? Não, lógico que não, mas eu sei como controlar uma situação. E, gente, não é porque você abaixa o tom da voz que você vai pro yin, né? Que você tá saindo do controle. É muito pelo contrário, quando você entende que abaixar o tom de voz e falar no pé do ouvido pra alguém, as palavras certas, o seu tom de autoridade e de comando muito maior. Sobre a percepção, sobre o momento, muito maior. É muito maior. Muito maior. É muito maior. É claro que, por exemplo, se você tá numa situação de filho, tá? O filho, vamos falar porque eu acho que é uma coisa que acontece muito na família, né? É quando o pai ou a mãe precisam levar um tom de autoridade para a criança. E a criança quer levantar o tom de voz, tá? E a gente fala baixo. A gente fala baixo comigo. A gente já tá interiorizando. A gente já sabe que a criança não pode aumentar o tom de voz com a gente. Mas quando a gente está num momento de guerra,
Porque isso que acontece é um momento de conflito. E é guerra mesmo, são 2 guerreiros aumentando o tom de voz e querendo ganhar a guerra no tom de voz. É a mesma coisa se você estiver armado, se você estiver com uma lança, se estiver com uma faca, com uma espada. 2 guerreiros que vão lá. Sim. Se você abaixar a guarda e vai embora. Se você abaixar a guarda, se for um guerreiro mesmo, ele para de lutar. Bons guerreiros, quando o outro está indefeso, ele não luta. Ele, inclusive, pega a espada do chão e te entrega para continuar a luta. É isso mesmo. Então você veja que é um comportamento de guerreiro. Até para guerrear, você precisa ter ordem. Sim. Não pode ser que nem uns malucos que saem matando. Porque aí você vê que a fala, inclusive, da guerra é barbária. É. A gente está vendo isso no mundo. A barbárie. Quando você pega pessoas que não estão guerreando e as matam, você está o quê? Fazendo uma barbárie. É a mesma coisa aqui. É o mesmo comportamento. Então, quando você está com seu filho e começa a ter uma guerra, tem que parar de guerrear na mesma hora. Sim. Sai de campo, porque seu filho vai parar de guerrear. E a hora que o negócio abaixar... A hora muda a energia arquetípica. Muda. É só sair de campo. Você não precisa baixar a cabeça. É só sair de campo. Vamos parar. É só jogar a espada no chão. Não vou mais guerrear. A gente não precisa ganhar todas as guerras. Não precisa viver em guerra. Na verdade, não precisa nem viver em guerra. E quando percebe que começou a guerrar, joga a toalha, né? Para o processo. Vai embora, daqui a pouco volta com outra energia que não seja de guerra, de preferência uma energia de mestre. O filho precisa de mestre. Precisa de direcionamento, precisa de gente mostrar para ele o caminho. É a energia do mestre. Mas sabe como que eu vejo? Por que os pais perdem, a maioria dos pais perdem a cabeça, né? Porque tem traumas ali, tem uma criança ferida e a pessoa não está consciente do comportamento dela, que é o subconsciente, que é o corpo. Quando ela vê, ela já gritou, ela já bateu, ela já pegou. Explodiu, né? Entendeu? Então, assim, essas ferramentas são muito poderosas mesmo. Esse conhecimento para a pessoa começar a ter clareza do que ela faz. Essa percepção, né? Essa percepção. Gente, olha como que eu estou me comportando. E a tendência, né? O filho fala, não é você fazer isso, quando você não tem essa percepção. É você bater mais de frente porque você quer mostrar autoridade. Não, a mãe aqui sou eu, o pai aqui sou eu. É o que você falou, abaixa a voz, né? Só que, olha só que interessante você falou, a autoridade, ela não tá no guerreiro. Não tá no guerreiro. Ela tá no mestre. No mestre. Quem é que... você vê que o professor, né? A gente olha, quando a gente olha pro mestre, fala mestre, a gente lembra sempre do professor. É a simbologia mais próxima, a personalidade mais próxima. Mas, se a gente for olhar realmente o que significava mestre nas antiguidades, principalmente nos povos orientais, ele não era um professor que estava te mostrando uma habilidade nova. Ele era uma pessoa que iria te direcionar pelo resto daquela vida os seus passos. Porque o mestre, eu não sei se a gente que dá medicina chinesa, a gente aprende isso, um mestre dentro do Oriente, você vai conviver pelo resto da vida. Ou pelo menos até o momento que você... É o orientador, né? Até o momento que o discípulo consegue andar sozinho. Mas ele não vai chegar para você e vai supor uma lousa e vai falar, olha, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8. Ele não vai fazer isso, mestre. E você tem que ficar no cangote dele por um tempo, por um grande período da vida, vendo os comportamentos dele. É pelos exemplos, né? É pelos exemplos. Então, se o cara lava roupa, se o cara é organizado, se o cara é isso, se o cara é por isso que se a mãe grita, o filho vai gritar. Vai gritar também. Mesma coisa. Então, a gente tem que entender que o mestre é o cara da autoridade. Então, você quer passar autoridade pro seu filho? Use a energia do mestre. Porém, nós temos um dilema aqui, tá? Toda energia... Josi, ela tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Ela vai ter seu yin yang ali dentro. Os polos. Os polos, tá? E aí é isso que é a grande sacada. Às vezes a gente não tem essa clareza, o que é o lado positivo e o lado negativo dessas energias, e acaba usando a energia inteira, tá? Usando a energia inteira. Então, por exemplo, o mestre. Qual que é a parte problemática do mestre? É que ele é chato. O mestre é chato. O professor é chato. Os alunos não falam, você é chato, é cara chato. O pai e a mãe é chato. Todo mundo é chato. O mestre é chato.
Vai olhar os personagens que têm essa característica, essa personalidade de mestre. Eles são chatos, pô. Isso mesmo. Faz parte dessa personalidade. Então, a gente tem que entender que se a gente fica muito no mestre o tempo todo, a gente fica chato, pô. Então, por isso que nas faculdades, nas escolas, como o cara sempre tá no mestre. Então fica tudo muito chato, muito monótono. Sim. Então, você veja a importância de você saber flutuar nessas energias arquetípicas. E cada papel tem a sua afinidade com energias arquetípicas. Isso. O pai, a mãe, o professor, Tudo. né? O líder, o gestor, como a gente falou, o empresário do governo. E assim, dentro da comunicação, de acordo com o que você está se comunicando, o que você vende, a tua área. Também tem, né, Vivi? Olha lá, a gente está falando da área da saúde. Tem que falar baixinho. Pessoas doentes, fala mais baixo. É o curador. Aqui não pode barulho. Sim, olha que coisa, né? É muito interessante. Muito. E você vê, a enfermeira fala baixo, o médico fala baixo. Dentro do hospital, todo mundo tá falando baixo. Tem um papel escrito assim, ó, silêncio. Tem, é verdade. Não use celular. Não fale aqui. Por quê? Porque a cura traz o quê? Um processo de paz. E a paz é o silêncio. É o silêncio. Processo de paz. Não tem outro caminho, é o silêncio. É o silêncio. Então, olha como é interessante você começar a fazer essas análises sobre os comportamentos de comunicação em relação às profissões, a relação dos nossos papéis dentro de casa e como é que a gente usa isso para a nossa vida. E como que você classificaria a comunicação no digital, em que nós agora temos muito em alta vídeos curtos, como a Letícia falou, me fala do teu negócio em 1 minuto. Qual a energia que a pessoa pode se colocar no digital, que ela pode entrar nessa energia arquetípica e treinar para conseguir vender o produto dela no digital em 1 minuto? Isso sempre vai ser um desafio, tá? Esse negócio da gente ter que ser instantâneo, isso sempre vai ser um desafio para uma sociedade que quer mostrar muito conhecimento. Sim. Tá? Nós, como acadêmicos, e isso é um problema específico do mestre, tá? O acadêmico, nós gostamos de aprofundar, nós gostamos de falar muito, tem um nome que se classifica isso, que agora não tá me vindo na cabeça, mas a gente gosta de falar coisas redundantes, nós gostamos de explicar bem explicadinho. Sim. Porque nós aprendemos assim. Tudo era muito redundante, prolixo, tava tentando lembrar essa palavra. Nós acabamos nos tornando pessoas muito prolixas no que a gente comunica. Porque nossas linhas de raciocínio também são prolixas. Sim, sim. Tá? Então, isso acaba se tornando um desafio. É um desafio. Para os comunicadores, tá? Dessa geração. Para nós mais velhos, né? Que somos mais velhos. Eu tiro por mim, porque pro não YouTube me acho velha, tá? Mas eu tenho muito conforto, porque são vídeos longos, eu consigo explicar. Exato. E ali eu fico, é um desafio constante para mim. Nossa, como que eu vou resumir isso, né? Porém, falando em energia arquetípica, os principais são bobo. Você vê que tudo que vira meme viraliza. E o rebelde, o guerreiro. Guerreiro. Claro, guerreiro. Bobo e guerreiro. São os que mais vão chamar a atenção. Porque se eu bater na mesa aqui novamente, você foi até pra trás aí, ó. Tomei um susto de novo. E eu tenho certeza que o amiguinho lá de casa também. É ele que chama a atenção. Quando vocês me virem nos meus vídeos, nos meus criativos, fazendo isso, vocês já sabem com quem que eu aprendi. Exato. Quem me instruiu a fazer bater na mesa,
Vocês vão ver só. Mas aguardem. Olha os criativos das pessoas que mais viralizam. Geralmente é meme. Tá falando um bagulho extremamente absurdo. Eu não vou nem nomear as pessoas aqui, né? Os principais que hoje na internet estão fazendo isso. Mas vira meme. O cara fala coisas absurdas. E nem acho que sejam tão absurdas assim, porque ele tá falando sobre ali, mas foi um corte que fizeram e deixou como o negócio ficou absurdo. Sim. E ele tem resultados expressivos exatamente por quê? Porque tudo virou meme, E esse corte é proposital naquele pedaço para poder virar meme. Vou te falar aqui, pelas entrevistas que eu já vi, né, sobre esse assunto, é tudo teste na internet, tá, gente? Tudo teste. Então, ele começou a fazer... E aí as pessoas começaram a pegar esses lados mais polêmicos, jogou, e aí quando ele viu, tava tendo um excesso de visualização, e aí ele começou, aquele fato, viu que deu certo, replica até virar loucura, né? Sim. Então, acredito que tenha sido uma questão metade acidental, metade intencional, estratégica. Tá? Isso. E vamos testar pra ver como faz, vamos testar pra ver se dá certo, mais ou menos assim. Que é o que a gente faz no digital muitas vezes. Porém, se você for pegar essas pessoas, esses cortes, por que cortes de podcast faz sucesso? Por causa que a gente consegue desfibrilar a nossa comunicação. Quando eu falo desfibrilar, é exatamente o que é uma desfibrilação? É como se você... Tirar do equilíbrio, da homeostase, né? Transmutar. Exato. É esse negócio de você dar do nada... Um chacoalhão. E aí, do nada, eu começo a falar baixinho novamente. Abaixo o meu tom de voz. E eu tenho certeza que nesse momento a pessoa lá de casa, ela teve que parar um pouquinho mais pra ouvir o que eu tava falando baixinho. Eu chupei de novo a atenção dela aqui. E a gente fica nessa brincadeira. Fala alto, fala baixo. Fala alto, fala baixo. Sim. Daqui a pouco, tô dando risada aqui, cara. E eu acho que isso também é muito interessante, a gente fazer a relação com o assunto, né? Com o assunto. Porque tem assuntos que pedem mais um guerreiro. Exato. Tem assuntos que pedem um rebelde. Tem assuntos que pedem um governo forte. Claro, com certeza. Que é uma autoridade, né? Como que eu vou gerar autoridade se eu tô falando como, né? Quem falou que é assim, o mestre? Não, é o curador. Curador, é assim que ele fala? Baixinho. Bem baixinho. Como? Não é. Aí, olha só. Um assunto que eu quero gerar uma autoridade. Isso é muito interessante que você está pontuando, porque isso vai falar sobre o tom de voz das pessoas. Pessoas que falam muito baixo. Devagarzinho. Eu falo assim, cara, liga, bota o dedo na tomada. Sim, dá um nervoso, né? Dá nervoso, porque você tem a energia muito do guerreiro, e aí quando você vê uma pessoa sem energia, você quer fazer o quê? Você quer chacoalhar a pessoa e falar, acorda. Quero colocar agulha em tudo, dá 10 fitos. Só que isso tá falando o quê? Da personalidade dela. Traços da personalidade dela ali, né? Do desenvolvimento pessoal. É uma pessoa que tá na inocência ainda, tá na criança, tá na infantilização. Quem fala às vezes muito baixinho assim, ou tá nesse curador excessivo que quer salvar a humanidade, né? Muito zenzalidade da vida, tá? E vou te falar, nas análises que a gente faz, pessoas que vivem muito nessa energia não fazem dinheiro. A energia do dinheiro, a energia do revolucionário, a energia do governo. É isso aí. Energia do curador lá, de salvar a humanidade, não sei o quê, não sei lá. E, gente, isso daí é tão importante. Olha, aquele episódio dela, eu assisti umas 2 vezes. Hoje, eu fico prestando atenção o tempo todo. Que energia que eu estou vivenciando agora no meu dia, sabia? Até mesmo. As roupas que eu escolho. Exato. E nos meus vídeos também, o tom de voz. Claro que o YouTube, né, eu tento manter uma entonação, nem falar rápido demais e nem devagar demais, nem alto e nem baixo, assim, né? Porque também a pessoa que é muito agitada, por exemplo, ela assiste um vídeo de uma pessoa que tá falando muito devagar, aquilo cansa. Nossa. Ela não faz um rapport, ela não se identifica, ela sai do vídeo. Então, para YouTube, que são vídeos mais longos, a gente tem essa instrução na PNL de você manter ali um ritmo. É o ritmo. Isso. Um equilíbrio no ritmo, por quê? Para você conseguir captar os dois públicos, todos os públicos, na verdade, né? Prender todas as pessoas ali. Isso dá muito certo, viu, gente? Tem um jeitinho de começar, um jeitinho de terminar e um jeito do meio. De manter, né? Agora, o grande desafio são as redes sociais. Os vídeos curtos, shorts, né? O Instagram, esses reels. Isso. Por quê? Porque você tem que achar uma maneira de você conseguir colocar essa energia
naquele vídeo. Mas eu acho que uma boa estratégia é pelo tema, pelo assunto, né, Vivi? É pelo assunto, mas sempre vai ter uma energia mais yangizada, tá? Sempre, Coisas né? chatas não chamam atenção. Coisas estagnantes e lineares não vão chamar atenção. Por exemplo, vamos analisar um pouco alguns conteúdos de viralizações. Acidentes viralizam. Tragédias, tristezas. Coisas muito intensas viralizam. Nossa. Memes viralizam. Principalmente os memes, né? Tudo vira meme. Gente, nem gosto de citar, mas o último meme da última semana que causou aí, que parou o Brasil, da moça que foi no banco lá com o tio. Gente, eu não vejo esses memes. Mas é que Onde eu estou que eu não tô vendo esses memes? Trabalhando, fala. Eu não vi Mas, isso. Mas, virou notícia até na Coreia, tá? Virou notícia até na Coreia. Porque lá na Coreia, né, com o meu sócio, eu mostrei pra ele, eu falei, olha só o que aconteceu aqui no Brasil. Aí ele... Qual é o meme? Conta aqui pra mim, que eu tô por fora. Então, teve uma moça, uma senhora, que foi com um tio, nem era tão idoso, tinha uns 70 anos, só que ele tava morto. Pra pegar empréstimo no banco. Eu nem sei se eu posso falar essas palavras aqui no YouTube. Gente. Isso. E aí a mulher do banco filmou e botou na internet. Cara, o negócio viralizou rapidamente, virou notícia. No mundo virou notícia, tá? Porque daqui a pouco ele me mandou, ele falou assim, olha só a notícia que apareceu aqui na Coreia. E ele me mandou o link da notícia lá na Coreia. Ou então com tragédia, com coisas tristes. Com tragédia. Que nem o Golden. Também. Sobre o Golden. Tragédia. Pô, eles filmam, e você vê, eles colocam na internet o vídeo no momento que o tutor recebe ele morto, que abre a parte chocante é o que posta, gente. Eu olhei eu fiquei mal, juro por Deus. Acabou com o meu café da manhã. E apareceu de primeira pra mim. A foto quase não tinha, assim, a foto dele vivo com o cara. Era só esse vídeo. Que coisa, né? Porque viraliza. São as polêmicas que a gente faz. Mas se você for olhar a polêmica, é uma coisa de guerra, né? É um assunto de guerra. De guerra, de revolta. De revolta, de guerra. É um assunto de... Tá ali na guerra, né, gente? Não dá pra ficar falando de conflito. Conflitos, isso. Então... É uma energia muito intensa, tá? Tudo que é muito intenso vai roubar a atenção das pessoas, vai gerar indignação, vai gerar o temor. Por isso que, na verdade, as televisões usam dessa comunicação mais... Eu chamo de violenta, violenta. Tá? É uma comunicação mais violenta sobre deixar você em numa estase, numa parada mesmo, né? Uma estase... energética. De indignação, será que de medo, se eu vou sair de casa ou não, se eu vou voltar vivo pra casa ou não, se você fica nessa energia. Com sentimentos ruins mesmo, uma energia baixa. É porque dizem que nos estudos que você vai ver sobre comportamento humano e principalmente comportamento de consumo, vem delas. Deixar uma pessoa nesse estado faz com que você compre mais. Compre mais, tome mais remédio. Mas compre mais. Compre mais. Por quê? Aí tem que perguntar, tem que responder por que faz você comprar mais. Pra preencher esse vazio desse sentimento que tá vibrando lá embaixo. Pra você sair dessa... É pra exatamente isso. É pra você buscar algo externo pra poder suprir esse estado emocional que você tá passando. Tentar te tirar sim. Como se você tivesse com a mente extasiada mesmo. Uma hipnose, né? Uma hipnose mental, emocional. E quando você percebe como tudo é muito... É muito intencional, gente. É tudo intencional. E é por isso que nós precisamos estar conscientes de tudo isso e aprender essas ferramentas e ter cada vez mais conhecimento, porque quanto mais conhecimento você tem clareza. E se você tem clareza, você começa a ter controle da sua própria vida, né? Exato. E assim, quando a gente falar sobre isso, a gente vai falar sobre o bendito termo Matrix, né? O que é sair da Matrix? Cara, sair da Matrix é exatamente isso. É sair da manada, né? É você começar a entender como as coisas funcionam e usar isso ao seu favor. Sim, Acabou, claro. Pronto. Acabou, pronto. Não deixar você mais ser controlado por esses estímulos. Por essas influências, né? É porque é estímulo. Você vai sendo estimulado. Você consegue sair de todos os estímulos? É lógico que não.
É lógico, e nem tem que sair de todos os estímulos, tá, Josi? Porque senão você vai ficar louco, você vai começar a entrar numa maluquice da sua mente, onde tudo tá te controlando, você vai achar que tudo tá te controlando. Que tudo conspira contra você, as não. pessoas, o universo, tudo, e não é assim também. E mesmo tudo que é um equilíbrio. E mesmo que seja, Josi, o que você vai fazer? Só, a única coisa não tem, só se jogar de algum lugar, né? Pra resolver o problema. Porque eu não tenho o que fazer. Ou tomar uma garrafa de vinho. Ou tomar uma garrafa de vinho dentro e Essa opção nem é muito ruim. Ó lá, entramos o quê? A energia do bobo aqui, do bobo, Tiramos atenção. Atenção, E olha como é bom, né? Andar. Esse isso, trânsito. É sobre esse trânsito, tem que ser. Porque se eu bater aqui na mesa de novo... A gente lá tá adorando bater nessa mesa. Adoro a energia do rebelde, do guerreiro aí. E aqui, né, faz um barulhão. Que coitado do Caio ali pra edição. Essa energia, eu preciso dar uma... O rebelde tem que dar o meu tem que baixar a bolinha aqui do meu, porque o meu, ele já nasceu... Esse meu arquétipo, ele já veio assim, ó. Hoje ela tá chutando até de rosinha, bola, batendo gente. no peito. Ela tá tá de rosinha vendo? ali, ó. De branco e rosa. Paz e amor, literalmente. Eu estou tentando o tempo todo, eu estou muito... tanto é que pra fazer o episódio com ela, eu mudei o óculos. Revelei que eu gravo no mesmo dia pra eles. Vocês acham o quê? Que eu tô... Gente, aqui é tudo truque. Eu já coloco aqui, pra poder disfarçar, já mudei o óculos... Já para poder transitar nessas energias. Olha como isso é legal. E olha que interessante. Quando você faz isso, você muda a sua frequência vibracional. Você muda os teus sentimentos. Sentimento, emoção. E aí você passa a conseguir se autorregular. Exato. Você fala assim, não, mas de onde que tá batendo isso? De onde está vindo isso? Vamos transmutar essa energia. Vamos passar para outro arquétipo. Isso quem tem a capacidade é só o mago. Ele é o único, quem tem o arquétipo do mago desenvolvido é quem tem essa capacidade. Por isso que eu falo que isso aqui é papo de mago. Então eu sou maga. Você tem, lógico que tem. Você fez medicina chinesa? Sou maga. Quem faz medicina chinesa desenvolve o arquétipo do mago, porque desenvolve a capacidade de mover energia. De mover energia. Exato, é papo de hoje. Claro que o fígado tá sempre querendo falar mais alto. Mas aí eu tomo uma 37, né, Vivi? 34 também ajuda. 34 também. Gente, Longdan é guerra ali, Longdan. 37 não, é 34, é 34, viu, gente? A Longdan de ter tomado de balde, junto com a 001, né, 001. Então, eu falo que o tempo todo a gente precisa estar sempre assim, se percebendo. Essa aqui é a palavra. E quando a gente vai falar disso, são visões, né? Isso é do arquétipo do visionário, tá? São visões. Quando você vai estudar isso, e é claro que tudo vai te ensinar sobre isso, e aí, por isso que a capacidade de percepção, de audição. Então, hoje, como é que faço? Eu começo a olhar os cenários. Começo a analisar os cenários. O que cada coisa começa a se corresponder? O que cada cenário está me falando? E isso, quando você amplia a sua gama de visão para a área social, você vai vendo as culturas, como são influenciadas a partir desses tipos de comunicação. Então, vamos lá. Vamos para o Oriente. Eu adoro falar sobre o Oriente, né? Vamos para o Oriente. Metrô silencioso. Ruas silenciosas. Ninguém faz bagunça lá. É proibido falar dentro do metrô. As pessoas estão descansando. Olha a cultura, né, gente? Como são países com grandes estruturas, 70% das frotas de carros são elétricas. Não tem barulho na rua de carro. Veja como o Brasil é barulhento. Tudo é barulhento. Os cachorros latem. Não porque os cachorros são um problema. São porque as coisas na atmosfera brasileira são barulhentas. Vive fogos de artifício de um lado pro outro. Eu moro ali na ponta da praia, a gente quer morrer com aqueles fogos ali. É demais mesmo, E os cachorros ficam loucos por conta dos fogos. Aí os cachorros latem. Sim. Lá na Ásia, lá não pode os cachorros latir. Mas não late por quê? É porque o país é quieto, não tem o estímulo, né, para eles. Exatamente. Eles respondem ao estímulo, Então você vai vendo como a nossa cultura é barulhenta. E aí quando a gente fala disso, não é só sobre uma externalização
comportamental. É sobre a internalização. Nós somos pessoas barulhentas internas. Nós estamos confusos. Até porque se o ambiente tá barulhento, você também vai ficar barulhenta, né? É o contrário. É o contrário? É o contrário. Nós somos barulhentos e o ambiente se torna barulhento. É verdade. É porque reflete. Reflete, externaliza. Externaliza. Por quê? Porque nós estamos sendo estimulados para sermos barulhentos em alguma coisa na comunicação. Televisão, gente, programação pura. É um programa. Na televisão não tem programa da televisão? O que é programa da televisão? É o cara que montou ali comportamentos físicos, emocionais e mentais para passar para você dentro de casa para ser programado mentalmente. Sim. Aí o que a gente faz aqui? O que as redes sociais fizeram? Democratizaram essa possibilidade da gente programar coisas diferentes. Então hoje a gente tem a oportunidade de eu sentar aqui e tá te ajudando a você desenvolver a sua própria programação mental. Uhum. Quantos... Hoje não tem essa profissão? Programadores mentais? Sim. Quantos programadores? Nós somos programadores mentais aqui. Quando a gente bota para vocês tudo isso aqui, a gente tá te ajudando a você aprender a programar a sua mente. Exatamente. A instalar o programa que você quer instalar. Que você quer instalar. E o Instagram, o YouTube, todas essas ferramentas, elas te ajudam nisso. Quem você está seguindo lá no Instagram? Exatamente. Quem você segue aqui no YouTube? Quais vídeos você está assistindo? Você assiste televisão? Você assiste Até novela? Porque a pessoa que está postando e que você está seguindo, ela está exteriorizando o barulho dela. O barulho dela. E aí vai afetar o seu. Porque você vai ser influenciado por ela. Tanto é que o nome é Influenciadores. Influenciadores, exatamente. Através do barulho de cada um. Isso mesmo. E o mais Olha louco, só. E o mais louco dessas reflexões vai ver quem são os principais hoje no Brasil, os grandes influenciadores. Não vou diminuir o Brasil, não, porque isso é um problema mundial, tá? Olhem quem são os grandes influenciadores. Olha o que eles influenciam. Gente, não é diferente da TV Globo. Não. Podia ter falado. Mas não é diferente da TV. Não é diferente da TV, tá? O que a TV influenciava antes? Os influenciadores seguem a mesma linha, muitas vezes, gente. Muitas vezes. E você se conecta com isso. Você gosta disso. Tá dentro de você. Até porque isso já foi condicionado. Foi condicionado em algum momento. A TV tá onde? Dentro de casa. Dentro de casa. E muitas vezes a TV... Olha, tem famílias que têm televisão na cozinha. A família não consegue fazer uma refeição sem a TV. Que coisa, né? Que coisa. Mas é porque ninguém tá conversando. Porque não existe uma comunicação interna. É igual o celular. As famílias, elas não vão no restaurante. Se você observar hoje, tá todo mundo no celular. Elas não estão conversando. Acabam até enviando mensagem pelo próprio WhatsApp para falar um com o outro, né? É verdade. Por quê? Porque não há... E se abrem a boca, sai uma discussão ainda. Começa um ferir o outro, porque ninguém mais sabe qual que é o seu papel dentro da vida. Ninguém tem paciência, né? A real é, a gente não tem paciência para nada. Viramos pessoas impacientes. Por quê? Porque cada vez mais queremos tudo instantâneo, não entendemos as nossas energias, tá tudo uma bagunça, bagunçado, barulhento dentro da gente. E assim a gente vai caminhando aí a humanidade, não sei pra onde, tá? E se você for olhar pra isso tudo que eu tô falando, ainda pra uma visão maior ainda, cíclica, tá? Guerreiro, mestre, visionário, curador e o bobo, seguindo os 5 movimentos, tá? Só para você de casa saber, nós temos 5 movimentos, onde a gente tem a madeira, que representa a raiva, então a gente olha para o guerreiro. Depois nós temos o fogo, que é o coração, que a gente fala sobre a mente, tá? Na medicina chinesa, inclusive, a gente classifica isso na mente, então a gente fala que é o mestre. Depois nós temos o baço, que é a terra, e nós vamos falar sobre os pensamentos, por isso que é o visionário. E o outro é o pulmão, que nós falamos da tristeza, por isso que é o curador. E depois nós vamos falar que é o pulmão, né? E depois vamos falar do bobo, que é o rim, que vai ali agir com a energia do medo, da coragem e tudo mais. E isso tem um ciclo, né? Tem esse ciclo. Quando a gente vai olhar para a vida,
que está acontecendo aqui, nós também vivenciando isso. Eu falei isso no outro episódio, só que com a influência dos arquétipos. E, novamente, bato nessa tecla. Olha onde o mundo está vivendo. Primeiro nós vivemos, vou falar de cenários bem atuais, tá? Que está fresco na cabeça de todo mundo, que foi muito expressivo. A época do Covid, o que o Covid foi? Foi esse momento que a gente vivenciou. Muita tristeza, muito medo, precisou de muita cura. Insegurança. E se você for começar a olhar pessoas que partiram, essas pessoas tinham muita tristeza e medo. Comediantes foram embora por conta disso. Um comediante aí muito famoso, aí não vou nem... Mas um comediante muito famoso foi embora. Inclusive, ele tinha muito medo. E é isso que eu falo. Ele falava isso abertamente. Comediantes têm medos internos. Gente, olha que demais essa ligação. O que ela falou do riso, né? Quando tá com medo, né? Exato. E tem relação com o que eles fazem. Exato. Né? E os comediantes têm... Não gosto de generalizar, mas pelo que eu vejo, pelo que eu analiso, tá? Pelas histórias, inclusive papéis sociais que eles ocupam, tem muitos medos internos. Muitos medos internos. E, aliás, eles se tornam comediantes exatamente por conta disso. Tá? Exatamente. Para poder mascarar isso. Passar por cima, exatamente. Mascarar, uma maneira de passar por cima. Passar uma maquiagem, passar por cima. E agora que nós passamos dessa fase, nós estamos vivendo o nosso período de guerra, de guerreiros. Sai explodindo guerra em tudo quanto é lugar, tudo quanto é canto. É mesmo. O próximo passo da social, né, desse ciclo, é um grande governo que vai vir por aí. Na hora que as guerras começarem a acabar, né? Aliás, as guerras só vão acabar no momento em que um grande governo, tá? Quando eu falo um grande governo, não estou dizendo um governo universal, nem nada disso, tá? Não tô citando isso, nem conspirando para isso. Mas é sobre pessoas que ocupam esse lugar de mestres e governos que vão assumir ali para poder parar com esse tipo de coisa. Só assim sairemos dessa fase. E tem tempo para isso? Quanto tempo a gente ficou no Covid? 2 anos? Praticamente. Existe um padrão? Não. Nós já ficamos em guerra há mais de 10 anos, né? 7 anos, 10 anos, sei lá, por aí. Podemos ficar muitos anos vivendo um ciclo. E outros ciclos menores, cada fase, certo? Então, não existe um tempo. Existe a condição comportamental, social da evolução. Da evolução que precise disso. Que precise disso. Por exemplo, nós vivemos isso no Brasil, tá? A gente já até falei no outro episódio, mas para trazer um pouquinho mais de contexto. Quando você está vivendo um processo de guerra, alguém vai ser clamado pelo povo para trazer esse processo de governo. Para botar ordem. Para botar a ordem. Quando eu falo isso, vem muito na minha cabeça o Confúcio, né? Confúcio foi esse cara. Ele foi clamado pelo povo da época para ser o governo e colocar ordem nos impérios. Por isso que ele é considerado um homem de guerra, um senhor da guerra, né? Confúcio é considerado um senhor da guerra, porque ele foi lá através do governo que ele tinha, desse governo de comportamento, e foi ensinando os imperadores a pararem de ser tão cruéis, né? De guerrear com todo mundo, porque eles só viviam nesse negócio da guerra. Toda hora da guerra, guerra. Então, ele foi clamado pelo povo. Os imperadores iam buscar ele para poder fazer o que ele estava fazendo nos outros impérios. Você vê que tem que ter uma aclamação, né? O povo tem que clamar por isso. Sim. Caso contrário, não surge. Continua nesse ciclo eterno. Então, isso é muito interessante. Então, nós, como povo, precisamos clamar alguém. Mas está faltando isso realmente na nossa sociedade hoje. Aliás, eu acho que a sociedade ela acaba abafando um pouco. Você tem que ter muita coragem para poder se tornar essa pessoa. Então, a gente vive momentos difíceis, né? A gente vive momentos difíceis. Mas eu acho que a Terra já viveu momentos mais difíceis, Josi. Se a gente for começar a analisar a história. Já vivemos momentos mais difíceis. Mas eu acredito que também esses momentos foram mais difíceis e hoje isso está sendo
tá amenizado, está melhorando nesse sentido? Porque as pessoas, eu acho que elas têm mais conhecimento hoje. Elas estão se conhecendo, que é o que nós estamos fazendo aqui com o programa, passando essas informações. Exato. Então isso ajuda as pessoas a se autocontrolar, a se autorregular, a ter consciência. Então, assim, claro, né, que isso é todo um trabalho que vai ser durante a nossa vida. Mas a gente não tinha essas informações há anos atrás. Não tinha. Antes do Covid, por exemplo. Era bem menos, quando a gente fala em neurociência, que você falou, né, dele, do comediante, ele tinha muito medo, e a gente colocando a energia arquetípica do medo com relação ao bobo, né, que você falou, e dos comediantes. Quando a pessoa sente medo, ela baixa demais a imunidade dela dentro da neurociência, porque se eu tô com medo, eu tô aqui, ó, escondida numa caverna o tempo todo, mesmo, achando que o leão tá ali para me comer. Então, o que eu tô liberando de maneira excessiva na minha corrente sanguínea, drenando, desregulando esse hormônio, cortisol, noradrenalina, isso baixa a minha imunidade. São os hormônios que sinalizam. Então, aí vem um vírus, como aconteceu, a pessoa morrendo de medo, o sistema nervoso autônomo já foi sinalizado que se eu pegar isso, eu não aguento, se eu pegar esse vírus eu vou morrer, ele falou isso várias vezes. Então, é o que a gente fala, né, do orar e vigiar e do comportamento, o que eu tô falando, porque o que você fala faz você manter aquela frequência, que a tua vibração é o teu sentimento. Exato. A frequência, na verdade, é feita, né? Do comportamento, do sentimento e do pensamento. Os três juntos. É os três juntos. E aí, o que eu penso vai gerar toda essa hierarquia, né? O que eu penso gera um sentimento, que vai gerar um comportamento. De tanto eu ficar nesse ciclo, o meu corpo já condicionou com isso e ele passa a influenciar até o pensamento. Exato. Que já virou um condicionamento, você está nesse ciclo. Exato. Então, acho que trazer essas informações e fazendo essa linkagem com os arquétipos é muito importante. Muito. Porque faz as pessoas começarem a se perceber e elas passam a começar a controlar isso de maneira estratégica. Intencional. De propósito. Exatamente. Usando até esses fatores que você falou sobre a roupa, né? Os acessórios, a comunicação. O negócio dos acessórios, isso é tão interessante, porque assim, você na vida compra as coisas pelo aquilo que você é atraído. Então você tá passando numa rua, vê uma loja com uma coisa interessante. Você é atraído pela aquilo que você gosta. Então você compra as coisas por um processo de atração. Por emoção. E por emoção, né? Então, mas a emoção é baseada na sua atração. Na atração. Se conecta com você. Então, aquilo ali, nossa, tem tudo a ver. Minha cara. A minha cara. Isso. Tá? Só que é o contrário. Deveria ser tem que ser o contrário. Você tem que comprar as coisas para gerar um comportamento em você. Porque... Intencionalmente. Porque assim, ó, se você compra aquilo porque você gostou, aquilo está refletindo o que tem dentro de você. Se você quer mudar o que tem dentro de você, então você tem que comprar as coisas de maneira intencional para mudar aquilo que tem dentro de você. Então, para influenciar. Para influenciar. Então, você não tem que viver apenas sob o processo de atração, e sim pelo processo de intenção. Até porque, pelos sentidos, o que tua mente vê, ela passa a acreditar. Com uma roupa, não é assim? Exatamente. Você está se sentindo triste, coloca uma roupa com cores vibrantes, coloridas. Na hora, o teu estado emocional já é outro. Agora, se eu vestir preto e já estou me sentindo triste... Não, o preto, ele tem a característica de intensificar. Então, se você tá triste, intensifica pra baixo. Se você tá feliz, intensifica pra cima. Pra cima. Tá? Ó, eu estou de preto, tá, gente? Estou extremamente... Adoro vestir dorama. Eu tô assim, tipo, super coreana. E, na verdade, eu emagreci muito. Meu guarda-roupa só tem roupa assim. Se você se sente poderosa, veste um preto mais poderosa. Pra palestrar, gravar um vídeo. Entendeu? Tô poderosinha. Eu vejo preto muito assim também, viu? Quando eu quero ter mais poder, você vê, é meio que intuitivo. Isso. Eu visto preto, nossa. Mais poder. Sim, é mais poder mesmo. Adoro. Preto com dourado. Nossa, aí a riqueza é sobre isso. É sobre isso. É sobre o ser, né? É o se sentir. E dá pra você usar com tudo. Eu acho massa, porque dá pra usar com tudo. Como eu já falei aqui, eu sou uma pessoa extremamente enguisada. Dá pra gente ver, né? Porque eu adoro bater numa mesa aqui. Eu já ia bater de novo, mas não bati não.
E aí o que eu entendi? Mas assim, ó, sou yangzada. Porém, olha que interessante. Eu fiz balé a vida toda. Eu amo balé. Olha o lado lá. Olha o lado feminaço, assim, Feminaço, delicadíssimo. e tem aquela... Ai, qual que você falou? Meio de... Ai, esqueci a palavra. Menina, inocente. Isso, inocente. Inocente. Então, assim, o balé, ele para mim é uma classificação muito interessante, porque ele é muito yang. Na verdade, os esportes são, né? Mas você queria fazer ou seus pais que te levaram? Eu que queria, vivia dançando. Eu amo o clássico, pra dizer a verdade. Eu amo o clássico. O clássico é algo que me conquista, que me atrai, que eu vejo assim... Eu amo música clássica, amo o clássico, né? O clássico, ele te atrai. Ele me atrai. E olha como isso mostra o meu feminino interno. Sim. Como isso mostra a minha essência. E mesmo que eu tenha um lado extremamente yangzado, de governo, CEO da empresa, não sei o quê, blá, 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 fala alto, comanda, tem essas ações, e por muito tempo eu esqueci disso. Eu me machuquei, não pude mais dançar, né, quando estava com uns 15, 16 anos, e aí acabou outras coisas sendo desenvolvidas na minha vida, e acabei esquecendo esse lado. Só que todo mundo tem isso de alguma maneira. Isso é expressado nas infâncias, tá? Pelo aquilo que você gosta. O corpo manifesta, expressa, né? Porque é da alma, né? É da alma, é do espírito. Então, preste atenção nisso. O que você fazia na sua infância que você tanto gostava, que hoje você não faz mais e que fala sobre sua personalidade, que você esqueceu? Que não faz, que você, inclusive, às vezes diz, isso não faz mais parte de mim. Ele faz, só tá adormecido. Só tá adormecido. Então, toda vez que eu tenho chance, eu volto pro balé. Né? Ela me fez voltar aqui. Você sabe que eu fazia muitos esportes quando era criança. Eu sempre gostei muito esse lado do movimento, do yang, que eu sou assim. Então, eu fazia todos os esportes que você possa imaginar, passei por todos. Eu acho que eu só não fiz futebol. Mas, eu fiz. Qual que eu amava mais? Quando eu caí na ginástica olímpica, eu adorava, mas para onde eu fui? Para rítmica, ao lado feminina, delicado, é a ginástica com dança, né? Então, nossa, como eu gostava de fazer aquelas danças com bambolê, fita, aqueles movimentos assim, que coisa, né? E aí eu larguei. É o encontro da sua alma, é a sua alma que tá falando ali. Era uma coisa que, se eu tivesse que ficar ali o dia inteiro, eu ficava. Eu também. E é assim, você falou algo que é extremamente interessante, que é sobre o movimento. Então, sim, o que me conquista no balé? É o movimento. O movimento. A leveza, a feminilidade, que é o yin. É o yin. Então, é o nosso yin gritando lá. Eu quero viver! Lembra que eu insisto? E a gente aqui vai fazer, não vai fazer, eu quero. É desse jeito. Por isso que é tão importante a gente ter essa consciência, esses momentos. E se puder trazer isso de volta... Com certeza, com certeza. Você vai se encontrando nesse processo, né? Você vai alimentando a sua alma, você vai alimentando o seu espírito, a sua energia. É como se você desse um remédio. É um remédio. É o que vai te fazer até ser um combustível para poder sair da cama com mais felicidade. Que a gente fala que são os hobbies hoje. A gente nomeia como são os hobbies. São os hobbies. Então, quais são os seus hobbies hoje em dia? Eu não tenho dinheiro. Cara, às vezes é uma coisa, uma corrida na praia. Às vezes é uma caminhada na praia. Às vezes, eu não moro na praia, então é uma caminhada no parque. Eu sei lá. Sim. Mas, assim, encontrar. É você encontrar e colocar em prática. Eu gosto de ouvir música clássica, eu gosto de ouvir uma ópera, eu não sei. E a música traz muito isso, né? A música tem um poder de elevar a nossa vibração. Não são todas, claro. Ela tem, na verdade, o poder de mudar frequências. Então, pra baixo ou pra cima, dependendo do que você escutar. Das palavras que você escutar. Eu tenho mas assim, até os hertz, né? As frequências. Tudo, né, Vivi? Tudo. Eu não gosto muito de ficar falando dessas coisas, né, nas redes sociais, porque gera muita polêmica. Mas se você for começar a olhar... como que é? O sertanejo, tá? Sertanejo universitário. É para colocar para baixo mesmo a pessoa, né? Mas não é apenas isso. Mas vamos olhar o histórico dos cantores, dos artistas que cantam esse tipo de música. Só catástrofe, gente.
É verdade, é verdade. Só catástrofe. E a letra, né? Mas é porque eles vivem isso, É. tá dentro deles. Tá dentro Eles deles. cantam a catástrofe, gente. Eles exteriorizam o que tá dentro. Tá dentro. E todos eles vão, acabam, né? Todos eles não, né? Todos é muita coisa. Mas uma grande maioria, existem muitos casos de acidentes fatais com essa galera. Existem, Vivi, existem. E acontece com eles. É verdade. Por que será, né? Por que será? É por causa disso. por causa disso, é por então. causa disso. Porque eles vivem nessa frequência que é uma E tudo é frequência... frequência. É que as pessoas, que tem muita gente que não vai, né? Não compreende, né? Que não Mas compreende. é uma loucura disso. Eles semelhante vivem... atrai semelhante. E eles cantam isso, eles vivem uma fossa Nós na somos vida. um imã, né? Você atrai o que você vibra. O que E é você loucura, né? Porque todos... tem uma outra análise que, assim, depois que eu entendi isso, eu comecei a analisar, né? Eu sou uma analista, assim, que tenho até medo da minha mente. Se você for pegar Steve Jobs, tá? Gosto muito do exemplo dele. Steve Jobs, qual é o arquétipo desse cara? Vamos lá, vamos falar da energia arquetípica. Onde ele tem um arquétipo do criador, certo? Que ele criava coisas novas, criou isso aqui. E ele vivia o quê? Na energia do visionário. Do visionário. O cara tava, vivendo há anos-luz, tá? Ele não vivia aqui, ele vivia no futuro. No futuro. Então ele enxergava o futuro e trazia pra cá. Enxergava o futuro e trazia pra cá. Você sabe do que ele morreu? Foi o quê? Foi câncer? Mas câncer aonde? Não sei. Vamos falar de medicina chinesa. O visionário é do elemento terra. Terra. Órgão, baço. ele morreu de câncer no pâncreas. Ah, foi, Vivi. Foi. Olha. Assim, uma varetinha de pau. Tá Quem é vendo? responsável? E aí, eu consigo imaginar. Porque ele ficou preso nessa no energia futuro. arquetípica. Ele ficou preso no futuro. Uma mente mega agitada. No futuro. No futuro. Aí você vai pegar as declarações dele e ele falava o quê? Que ele não via graça no presente. Ele não conseguia viver o agora. Ele não conseguia viver o presente. E o presente era ali, né? O dinheiro que ele ganhou, aquele presente, né? Ele foi presenteado no presente, né? Olha lá, palavras que se complementam. Ou são idênticas, que significam a mesma coisa. E mesmo ele tendo morrido, se continua até hoje, que todo ano sai um iPhone novo. Então, enfim. Não pode ficar 2 anos o mesmo iPhone? Ele tá sempre em inovação. Inovação, mas é porque a gente vive isso, né? Mas ele não conseguiu achar mais graça no presente. Então ele não pode mais viver aqui, se você for fazer uma análise comportamental. Ele perdeu a graça, a graça da vida é o presente, é o agora. Uhum. É o agora lá. Aí chegou uma hora que ele não tinha mais... Que não tinha, desconectou. Ele não via mais graça. Não via mais graça. Todas as declarações dele, ele sempre fala que ele não via graça no dinheiro, que ele não via graça no presente, que ele não via graça naquilo que ele estava fazendo. Todas as declarações. Sempre queria mais, sempre lá na frente, nunca no agora. Inclusive ele morreu sozinho, né? Ele fala, né, sobre ele morrer sozinho, né, de se sentir sozinho, sobre essa solidão que ele falava, tudo mais. Então, olha como esses negócios das energias são extremamente... acontecem. Faz todo sentido. Faz todo sentido, é um negócio muito expressivo. Mas quando você começa a estudar a medicina chinesa, você começa a ver sentido em tudo mesmo. Eu fiz algumas análises dessas, né? E aí você começa a ficar chocado. Inclusive, tô escrevendo uma tese... E esse do sertanejo, hein? Vivi, é verdade. E todas elas, tá, gente? Vai pegar as outras letras de música. Eu não gosto de depreciar os artistas, porque cada um faz o que você quer, mas porque também não tem, às vezes não acaba se desenvolvendo e por isso que faz o que faz. Mas pega os artistas, eles acabam desenvolvendo doenças, problemas de saúde sérios, porque acaba entrando num ciclo, né, de repetitivo dessas energias. Dessas energias. E isso gera um processo, a maioria morre de câncer, morre disso, morre daquilo. E o que é o câncer? O que é o câncer? O câncer é um processo emocional, é uma mágoa interna, é uma raiva interna. É um estado de alerta constante. Que vai gerando internamente ali aquela energia negativa, né? O que é o câncer mesmo? Vamos falar tecnicamente falando, né? Câncer são células
Que a hora que na hora da replicação dá um erro lá, dá um bug na célula e ela começa a nascer errada. Só que para a pessoa sinalizar, ela vem o quê? De um externo, né? Do ambiente, que vem também. O externo que a gente fala é assim, a maneira como você se sente, né? A maneira como você se sente. Tá muito ligado. Que na verdade é como você vibra, né? Como você vibra. É a tua vibração, a tua energia. Exato. É isso aí. Por isso que nós temos que estar sempre oscilando e passando por todas, estando atentos, né? Eu falo que você não deve morar na energia. Você nunca deve morar na energia. Você deve flutuar pela energia. Você deve aprender a andar pelas energias. Você tem que aprender a literalmente flutuar. A energia... E a medicina chinesa ajuda a gente a fazer tanto isso, né? Ajuda. Você tem que, andar... Ela é a ponte, né? Ela é uma ponte, ela nos ajuda muito. Uma ponte. Eu costumo até dizer que quem faz dinheiro nessa década... pessoas que conseguem construir pontes entre mundos. Entre mundos. É por isso que eu tô fazendo isso aqui, tá, gente? Mas Tô brincando. Eu vejo muito assim, gente, que programa muito maravilhoso, bom, né? Um assunto que se deixar a gente fica aqui 2 horas conversando. E dá para analisar um monte de muitas situações. Eu acho que o mais importante é a gente tá sempre aprendendo, né? Saindo da caixa, parando de julgar tudo, né? Analisar as nossas crenças. Mas será que realmente isso não faz sentido? Por que eu falo que isso está errado, isso não é verdade? É a minha crença sobre isso. O que as pessoas estão falando? Da onde vem? Passa a analisar essas situações que você começa a entender que tudo faz sentido. E a medicina chinesa hoje está sendo cada vez mais reconhecida na mente das pessoas. Por quê? Porque hoje nós temos mais informações. Exato. Né? E a física quântica está aí para ajudar cada vez mais a tudo isso ser comprovado. Muito obrigada pela audiência de vocês mais uma vez. Vivi, muito obrigada mais uma vez por esse programa incrível. Você trouxe ainda mais clareza, passando para nós assim essas explicações, né, de como que os arquétipos, como que a energia arquetípica nos ajuda até no processo de comunicação, como que a gente pode usar a nossa comunicação para poder flutuar nessas energias arquetípicas. Então, eu acho que isso dá muito poder para a pessoa que está querendo se desenvolver. Eu não digo poder, eu digo assim, isso é uma ferramenta muito poderosa. É poder mesmo. É poder. Por isso que tem que usar para o bem. É poder. É que quando a gente fala também poder, as pessoas podem ligar isso também para uma coisa ruim, mas é como você falou, tem que usar para o bem. Tem que usar para o bem. Só que assim, por que as pessoas pensam disso? Porque muita gente usa o poder para o mal. Mas o poder é só para o bem. Exatamente. Olha a nossa referência maior de poder. Não, Deus, e quando você entende isso, você passa até a se proteger com relação a outras influências que estejam usando essa energia contra nós, para nos influenciar a favor daquela situação, como nós usamos aqui vários exemplos. Né? Exatamente, é isso aí. É para isso. É uma ferramenta poderosíssima e que deve ser usado sempre para o bem. Ponto. Acabou. Então, muito obrigada pela audiência de vocês. Eu peço que você deixe para mim aqui o seu comentário, comenta o que você achou desse episódio. Se você tiver alguma pergunta, pode colocar aqui, a Vivi responde, eu respondo também, se eu souber responder. Escreve aqui nos comentários qual a energia arquetípica que você mais frequenta? Ou a energia arquetípica que você mais tem dificuldade de frequentar? De acessar, né? E eu vou te dar uma dica. Isso, maravilha. Tá bom? Responde aqui pra gente essa pergunta, curte o vídeo, encaminha para outras pessoas. E se o meu canal ajuda você, eu peço que você se inscreva, ative as notificações e não se esqueça que nós estamos em todas as plataformas digitais. Então, muito obrigada, um beijo e até o próximo episódio. Tchau!